Olá, como você está? Eu espero que bem. A inexistência da educação psicológica e emocional vinda dos pais. As crianças, quando elas vêm ao mundo, elas devem possuir a representação de tudo, de como funciona a nossa vida, a nossa sociedade. E os pais que eles não possuem esta responsabilidade, este preparo, eles acabam por desenvolver crianças. E essas crianças, elas vêm aprendendo e absorvendo tudo o que está enviesado, tudo o que já está corrompido, já está manipulado ou mesmo consumido e envenenado por nossa sociedade. E todos esses conhecimentos e toda essa educação que vão sendo absorvida pelas nossas crianças, elas acabam por compreender a sociedade através destes padrões, desses pontos de vistas que não possuem princípios, não possuem valores ou mesmo não possuem uma gestão para poder controlar todos os pensamentos, sentimentos e padrões mentais que as crianças elas vêm desenvolvendo ao longo da vida, que elas vêm experienciando através da jornada de vida. E percebemos que quanto mais os pais eles são ausentes, as crianças elas acabam por se cultuar vícios ao longo da vida delas. Estes vícios as consomem e são um dos pilares motivadores, se tornando prioridade para que elas venham a se manter vivas. Seja vício com álcool, drogas, por e também relacionado a jogos de azar ou mesmo compulsões obsessivas realizado a outros comportamentos e atitudes vinda por nossas crianças. E quando uma pessoa se emerge, quando uma pessoa ela acaba por ter toda a base estrutural da vida dela através desses princípios, dessas bases, ela acaba por cultuar e desenvolver todos os pensamentos e padrões mentais negativos. Esses padrões mentais, eles se tornam todo um ciclo na vida dela, se tornam uma rotina que a decompõe, a consome e deteriora ao longo de toda a vida dela. Ela perde os objetivos de vida da qual ela possuía. Ela perde o que é ser humana, os fundamentos, as bases que é estar hoje dentro de uma sociedade e buscar ter uma vida, ter uma família, se relacionar com pessoas, ter amigos, ter toda uma estrutura social para se manter e poder levar-se aos seus objetivos. E toda essa situação que nós vivemos atualmente foi uma foi toda a foi toda foi foi todo um descuido ao longo da nossa história de vida humana. As pessoas elas foram dando prioridade a outros assuntos, a outros temas e acabando que a educação social, a educação psicológica, a educação emocional das nossas crianças que criam o nosso futuro, que criam o amanhã, que criam a nova sociedade, o novo ciclo da sociedade.
E quando demos prioridade ao longo da história de vida humana no passado, percebemos que os valores atuais, eles são baseados no egoísmo, individualismo, no medo, na insegurança, no desespero, na raiva, no ódio, na inveja, na ira, vingança, dentre outros aspectos, outros padrões mentais e emocionais. E esses acabam se tornando a base primária que mantém uma pessoa viva. E os nossos jovens, eles acabam perdendo aquela vontade de viver por não terem sido instruídos, por não terem sido educados do porquê existe tanto caos, tanta desordem em nossa sociedade. E quando os pais eles não instruem e não educam os seus filhos, e as crianças elas aprendem com a sociedade que já está nesse ciclo da ausência de pais competentes, de pais responsáveis que não foram educados pelos seus avós e consecutivamente aprendem com o mundo, então isso se torna uma bola de neve, um terror global. E esse terror ele acaba por apresentar a nossa geração e aonde iremos parar ao redor após construirmos tudo isso ao longo da nossa história de vida. Percebemos que os nossos jovens, eles não possuem mais desejo de estarem vivos, não têm disposição, não conseguem se conectar, não possuem mais emoções e sentimentos genuínos em relação a escolhas, em relação a quem eles são, o que eles escolhem. Estão vivendo a vida no automático, se tornaram robôs, e esses robôs não possuem alma. Vocês compreendem que existem tantos e tantos jovens que estão nascendo, que estão caminhando para um caminho na qual não possui retorno. E todos os pais não estão compreendendo isso, não estão observando isto em nosso planeta, em nossa sociedade. Estamos em uma época que as pessoas elas não se preocupam com o próximo, porque já sofreram tanto e nunca foram instruídas, nunca foram educadas, porque quem educa é a sociedade, é as pessoas do mundo. E essas pessoas do mundo já estão consumidas, já estão corrompidas. E quando uma pessoa corrompida começa a educar, quando um grupo de pessoas corrompidas, com pensamentos e padrões mentais negativos, começam a educar uma pessoa que não possui experiência de vida, eles acabam por enviesar, acabam por contaminar esta pessoa. E esta pessoa, ela se torna uma pessoa, assim como eles, um reflexo daquilo que ela foi educada, tendo os padrões mentais e emocionais consumidos pelo negativo, por estados mentais, estados emocionais negativos. Eles não sentem mais prazer, não possuem mais objetivo de vida. Quando você está na rua e se locomove, você percebe, você observa as pessoas na rua e compreende que ele não existe vida, não existe mais humanidade nas pessoas. Por esse motivo, os pais, eles não educaram, eles não foram competentes o bastante para educar os filhos e ensinar quando
tinham tempo livre ou quando estavam disponíveis para conversar com os filhos. Eles não educaram e não fizeram o filho compreender que a vida não é só essa tristeza, não é só dificuldade, não é só injustiça. É preciso uma comparação, é preciso demonstrar que toda essa injustiça, todo esse egoísmo em nossa sociedade, tudo isso é marcado por ausência de comprometimento, ausência de responsabilidade e ausência de maturidade dos pais, dos jovens, dos adultos que estão constituindo e tendo uma família. E através disso, as pessoas elas acabam por se perder ao longo dessa jornada, porque elas aprendem com a vida, elas aprendem com a sociedade, e a sociedade está destruída. A mente da sociedade, a mente das pessoas em nossa sociedade está destruída, devastada. Não existe mais, não existe mais esperança para essas pessoas. Estamos perdidos, estamos nos perdendo, nos colapsando dia após dia, perdendo quem somos, perdendo os nossos valores, perdendo a nossa competência, perdendo e não tendo mais significado do que é estar vivo, do que é trabalhar em sociedade, do que é se relacionar em sociedade. Estamos nos tornando frios, ruins, egoístas, manipuladores, desprezíveis, pessoas que nem mesmo nós podemos nos reconhecer. E não há nada que possamos fazer enquanto a isso. Mas você, pai, que está assistindo esse vídeo e esteja preocupado com o futuro do seu filho, pelo menos dedique um tempo, sempre que for possível, na educação do seu filho, para que você ensine para ele a diferença do certo e do errado, sem nenhum tipo de viés ideológico, de nenhum tipo de desequilíbrio. Mostre sim os verdadeiros valores, os verdadeiros, os melhores comportamentos, as melhores escolhas para se tornar um ser humano, para se tornar um ser humano mas mais compreensivo, um ser humano que ele consegue se adaptar a todo esse caos que estamos vivendo, a todo esse desmoronamento social e queda de nosso meio, de nossa sociedade, para que assim ele consiga, pelo menos, sobreviver para o que está por vir, porque estamos, infelizmente, no fim das nossas vidas, no fim de nosso futuro, na nossa perda, da perda do contato humano, do contato social, do contato da confiança ao próximo. Graças à nossa preocupação anteriormente de nossos ancestrais em outras prioridades e não com a nossa educação, com o que nos torna humanos, o que nos torna sociáveis, o que nos torna dependentes de trabalho colaborativo, porque é através disso que uma sociedade ela se desenvolve e cresce. Ela não desenvolve todos esses vícios e todos esses comportamentos compulsivos, obsessivos, negativos que nós vivemos hoje, seja depressão, seja ansiedade. Então, eu espero que você faça o que é certo para o seu filho e consiga educá-lo da melhor forma, porque estamos no final e será muito difícil o seu filho dar continuidade a essa jornada sem a sua presença, sem a transmissão do seu conhecimento, de compreender o que é ser um ser humano, o que é viver na sociedade, o que é as escolhas, ter valor, ter decência
ter respeito. Fico muito feliz que você tenha dedicado um tempo para esse vídeo. Um grande abraço, espero você no próximo vídeo. Até!